Série de mensagens sobre identidade espiritual. E hoje nós vamos conversar sobre a expressão "eu vejo você". Eu vejo você. O texto para a nossa meditação de hoje é 1 João, capítulo 1. Essa série de mensagens é baseada na primeira carta de João. Então a cada culto nós estaremos expondo um trecho da carta. 1 João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Eu já mencionei aqui na oração, mas mais uma vez, feliz Dia dos Pais para os papais. Hoje tive a oportunidade de falar com meu pai também, foi muito bom. Meu pai, graças a Deus, é uma referência espiritual na minha vida. E como é bom quando nós temos referência dentro de casa, né? Como é bom. Por isso é um dos motivos, a existência da igreja, né? Ela trabalha essa ideia de ter referência dentro de casa. Como é bom saber que nós temos pais que temem ao Senhor e estão aqui hoje. Como é bom. E se você não teve essa referência, seja uma referência quando você for pai. 1 João 1, de 5 a 7, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração. Eu vejo você. Essa expressão eu ouvi há uns aninhos atrás no filme Avatar. Teve gente aí, eu já ouvi essa expressão, né? Lembrou agora? Avatar. E o filme Avatar, ele marcou muito assim o cinema, porque foi naquela explosão do cinema 3D. E eu assisti o Avatar lá, mas eu não assisti em 3D. E sou uma pessoa frustrada porque não assisti o Avatar 3D. De qualquer maneira, o que mais me chamou a atenção no filme foi a expressão "eu vejo você". É quando um e o outro se conectavam, e se conectando eles conseguiam ver o que se passava no coração do outro, o que se passava na alma do outro. Eles não usavam essa expressão de qualquer maneira, eles precisavam se conectar. E quando essa conexão acontecia, eles diziam um para o outro, é como se fosse uma declaração de amor: eu vejo você. E essa expressão tem tudo a ver com a primeira carta de João, tem tudo a ver com esse trecho da carta de João que acabamos de ler. Por quê? Porque o João vai dizer para nós aqui no versículo 7, que quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quando nós andamos na luz, nós conseguimos ver o outro. Ver o outro aqui para João não é enxergar com os olhos da carne. Ver o outro aqui para João é você perceber que o outro é semelhante a você. Que o outro é filho de Deus. Que o outro é obra-prima de Deus. Que o outro é um espelho de Deus para você. Eu tenho aprendido nessa caminhada cristã e nessa caminhada humanitária que eu me conheço melhor quando eu estou em constante conexão com o meu próximo. Grava isso, grava isso. Quem se isola ou gosta de não se conectar com as pessoas, vai ter muita dificuldade de se conhecer. A gente se conhece se conectando com os outros. É mais ou menos assim: eu estou me relacionando com as pessoas e de repente eu me conecto com uma pessoa que ela tem um jeitinho parecido com o meu, ela usa uma expressão parecida com a minha expressão, e eu falo assim: gente, eu sou assim também. Nossa, que legal, eu sou parecido com essa pessoa. Ou quando a gente não consegue fazer esse movimento, vem a sua esposa e fala o seguinte: amor, igualzinho você. Que isso?
Que isso? Não, amor, eu não faço isso dentro de casa. Não, mas é igualzinho. Impressionante. Impressionante. Então, quando João está dizendo que andar na luz nos possibilita ter comunhão uns com os outros, João está dizendo em outras palavras, andar na luz faz com que eu consiga enxergar você. E se eu enxergo você, eu não esbarro em você. Eu toco em você. Vocês já pensaram aí um pouquinho numa expressão bíblica agora entre esbarrar e tocar, né? Aquela mulher com fluxo de sangue, vendo Jesus passar, tem uma multidão seguindo Jesus, uma multidão esbarrando em Jesus, mas de repente uma mulher toca em Jesus, Jesus para a fila, para a caminhada e diz assim: alguém me tocou. E o apóstolo Pedro então vai questionar Jesus: Senhor, tem uma multidão aqui esbarrando no Senhor. Aí Jesus vai dizer em outras palavras: sim, Pedro, esbarrando em mim, mas tocando em mim foi uma pessoa. Quem é essa pessoa? Aí Jesus procura e encontra uma mulher. E é engraçado que o Evangelho diz que, não conseguindo se esconder, a mulher então se manifestou. Ela queria passar desapercebida. Ela queria passar desapercebida. Mas Jesus não deixou barato isso, porque muita gente esbarra, mas pouca gente toca. Pouca gente toca. E aí nós aprendemos nessa narração de Jesus que quando a gente toca nele, a gente consegue desfrutar do poder dele, porque de mim saiu o poder, disse Jesus. De mim saiu o poder. 1 João vai dizer que Deus é luz, e porque ele é luz, e quem anda na luz, quem anda em Deus, não esbarra no outro, toca o outro. Incrível, né? Incrível. Mas vamos lá. Versículo 5. O versículo 5 tem uma expressão grega aí muito legal para a gente aprender hoje, que é a expressão que está traduzida na sua Bíblia como mensagem. Essa parte que diz assim: esta é a mensagem. A palavra mensagem aqui é a palavra angelia. O que significa angelia no grego? Significa que essa mensagem homem nenhum poderia produzir, se não fosse por uma ação sobrenatural. Essa palavra, traduzida para nós aqui como mensagem, não é qualquer mensagem. João está usando essa palavra com certo cuidado, para dizer o seguinte para os seus leitores: olha, esta mensagem não foi produzida por homem, porque homem comum não consegue produzir essa mensagem. Essa mensagem veio de uma ação sobrenatural, veio da luz, veio de Deus, que é luz. E é essa mensagem que eu vou anunciar para vocês. E é interessante João dizer isso, por quê? Porque agora que essa mensagem, que homem nenhum pode produzir, chegou até nós, nós conseguimos enxergar uns aos outros. Nós conseguimos se conectar uns com os outros. Nós conseguimos perdoar um ao outro. Nós conseguimos suportar uns aos outros. Não é qualquer mensagem que nós estamos aprendendo aqui. É a mensagem que vem do alto. Uma outra informação importante. Se Deus é luz, quando Deus chega, revela. Quem gosta de dormir com um quarto totalmente escuro vai entender o que eu vou falar agora aqui. Cortinas fechadas com blackout, ok? Luz apagada, no meio da noite, dá aquele aperto, você precisa fazer um xixizinho no banheiro. Por mais que você conheça a sua casa e tal, você vai tateando, e de repente o interruptor revela. Agora, quando você é casado, você mulher que é casada, com um marido pouco organizado, você pode correr o risco de acordar no meio da madrugada,
sabendo que na sua ótica não tem nada que impede você de acessar o banheiro. E de repente no meio do caminho você esbarra em alguma coisa, vai tropeçando um pé em outra coisa e tal, e aquilo vai dificultando para você achar o interruptor, não é assim? Aí quando você chega no banheiro, você nem está mais preocupada em usar o banheiro, você quer acender a luz e saber o que o seu marido deixou lá. É assim. Aí acende a luz e você, foi isso aí que ele deixou, essa roupa aí, esse sapato jogado no meio do caminho. Porque quando nós acendemos a luz, aquilo que está atrapalhando a gente é revelado. Tem coisas na vida, aliás, tem decisões que você está precisando tomar e não está conseguindo porque tem alguma coisa no meio do caminho que você não sabe o que é. Está faltando luz. Está faltando Deus. Está faltando Deus chegar e iluminar a sua vida e você, estou entendendo agora, Senhor. Tem algumas coisas aqui me impedindo de chegar no objetivo do Senhor. Eu tenho que limpar isso, eu tenho que tirar isso do caminho. Continua me iluminando, Senhor. Continua sendo a luz da minha vida, Senhor. Eu não quero passar a minha vida inteira esbarrando nas coisas. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Muito interessante isso. Não é qualquer mensagem. Não é qualquer mensagem. Uma outra informação importante para nós é que quando Deus revela, ou quando Deus ilumina a nossa vida, Ele revela quem nós somos de verdade. Presta atenção nisso. Nós temos um estereótipo social, ok? Às vezes nós nos identificamos socialmente pela roupa que vestimos, pela profissão que temos. Dependendo do equipamento que você está usando, você está mandando uma mensagem. Olha, eu sou engenheiro, eu sou um pedreiro, eu sou um médico. Nós temos estereótipos. Mas a luz de Deus tem um poder especial de revelar quem nós somos de verdade. E qual que é o risco que nós temos de estar no reino de Deus, de estar na igreja de Jesus, clamando pela luz de Cristo iluminando a nossa vida? Qual que é o perigo? O perigo de você começar a enxergar o seu irmão como ele realmente é. Porque quando isso acontece, geralmente a gente não gosta. Geralmente a gente não gosta. Certa vez eu compartilhei com um jovem que lá em casa, quem é o mais emotivo sou eu. A Ilane é um pouco mais firme do que eu em relação às emoções. Se for contabilizar quem é que chora mais dentro de casa, sou eu. Quando eu disse isso para esse jovem, ele tomou um susto. Aí ele olhou assim, nossa pastor, mas o senhor com essa cara feia, brava, com essa sobrancelha estranha, como é possível o senhor ser mais emotivo do que a Ilane? A Ilane é tão aberta, sorridente e tal. Pois é, são os estereótipos. Estereótipos. Eu estava revendo as fotos do nosso retiro espiritual, que a Nova Vida fez, e alguém tirou uma foto minha, acho que numa reunião que eu estava fazendo com os pequenos grupos. Eu olhei para a foto e falei, misericórdia. Está explicado por que o pessoal tem medo de mim. Está explicado. E eu lembro daquela foto. Eu estava me concentrando na fala do irmão que estava conversando com a gente na roda. E eu estava com uma cara de bravo. Meu Deus. Falei, gente, é por isso que o pessoal fala assim, né? Na EBF, por exemplo, primeiro dia da EBF, sexta-feira, o pessoal estava aqui, né, dançando com as crianças as músicas, eu estava lá no fundo, aí a Grazi chegou e falou assim, pastor, dá um sorriso aí, pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor. Tem alguma coisa errada aqui? O senhor está bravo com alguém? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estava super feliz, empolgadíssimo com as crianças. Mas, enfim, é o rosto que eu tenho, né, gente? Não tem como mudar isso, é a sobrancelha que eu tenho. Eu não vou tirar essa sobrancelha, eu não vou tirar. Mas sabe o que é legal de andar na luz? É que se você andar com Deus, você vai perceber que o pastor Adriano não é esse cara bravão, como o pessoal acha que é. Porque andando na luz,
junto comigo e eu junto com você, nós aprendemos o seguinte: que os estereótipos não dizem exatamente quem nós somos. E como é bom isso. Como é bom. É bom porque o amor genuíno só acontece, irmãos, quando nós temos acesso ao que o outro é de verdade. Amar um estereótipo, na verdade, é uma ilusão. Amar um estereótipo de marido não é um casamento de verdade. Amar um estereótipo de esposa não é um casamento de verdade. Casamento de verdade é quando você vai conhecendo o outro, e quanto mais você conhece o outro, mais você ama o outro, porque você conhece o outro. Esse é o grande segredo da vida conjugal. É o grande segredo. Não é um estereótipo. Para que serve curso de noivos? É para a gente limpar o quintal do coração dos noivinhos, para que a noiva conheça um pouco melhor o noivo, para que o noivo conheça um pouco melhor a noiva, e aí conhecendo um pouco melhor, eles, param e pensam não, vale a pena, eu vou investir o meu amor nesse relacionamento para o resto da minha vida. Isso é casamento. Isso é casamento. Por isso que antigamente, quando eu participava de algumas palestras de relacionamento, o palestrante dizia o seguinte: você, rapaz, que vê sempre a sua namorada com maquiagem, bonitona, cheirosona, não pense você que ela vai acordar assim no dia seguinte, a não ser que ela acorde para o resto da vida muito mais cedo que você e se apronte e deite lá sem você perceber. E eu ouvia aquilo e eu pensava assim: nossa, é verdade e tal, né? Mas eu percebo que o problema não é acordar com maquiagem no dia seguinte. O problema é você conviver com uma pessoa achando que ela é uma, mas na verdade ela é outra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nessa trajetória pastoral de 9 anos de ministério, eu já tive que lidar com alguns casos bem estranhos quando o assunto é casamento. Casais com 10, 15, 20 anos de relacionamento, e a esposa descobre quem o marido é de verdade depois de 20 anos. Que o marido descobre quem a esposa é depois de 15, 20 anos. Que absurdo. Que absurdo. Tem gente que tem um discurso da luz, mas não vive na luz, né? Não é assim? Tem um discurso da luz, mas não vive na luz. Como é que a gente consegue identificar se a gente está na luz ou se a gente só tem um discurso da luz? Simples. Se você está esbarrando nas pessoas e não está tocando nelas, você está com um discurso da luz, mas não está vivendo na luz. Pastor, explique melhor. Como assim tocar no outro? Se importar. Se importar com a dor do outro. Se importar com as lágrimas do outro, com as alegrias do outro. Se importar. E eu vou dar um exemplo do que nós, daqui da Nova Vida, vivenciamos e ainda continuamos vivendo essa semana. Nosso irmão Pedro Gontijo, marido da nossa querida irmã Laura, está hospitalizado. Depois de uma série de exames, os médicos não sabiam direito o que era, finalmente descobrimos o problema, uma embolia pulmonar, um dos problemas, está com outro probleminha também, e teve que ser hospitalizado, está internado no hospital. E o Ministério de Intercessão trabalhando forte na oração, intercedendo pelo irmão Pedro, pela Laura também, porque com certeza acaba se cansando bastante para acompanhar toda essa situação do marido. E o que eu vejo no grupo da intercessão são declarações de gratidão do irmão Pedro e da irmã Laura, por tudo que estava acontecendo nessa semana especificamente. Vários irmãos fazendo contato no grupo e individualmente. Alguns até ligando. Irmãos se voluntariando para passar a noite com o irmão Pedro lá, para dar um pouquinho de descanso para Laura. E o irmão Pedro me mandou uma mensagem hoje pela manhã, por volta das 7h30, dizendo o seguinte: pastor, muito, muito, muito obrigado.
Muito obrigado por esse cuidado da igreja para conosco. Está chegando gente aqui para revezar, para ficar comigo no hospital. Porque eu estava preocupado com a Laurinha. Eu estava preocupado com ela, passando todas as noites aqui, não dormindo direito. Esse tipo de movimento, irmãos, é o movimento de quem está na luz. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está na luz consegue ver o irmão Pedro e consegue tocar no irmão Pedro. Quem não está na luz, só tem um discurso da luz, apenas esbarra. Olha, sério, internou? Dozinha. Isso é discurso de luz, mas não vive na luz. Quem vive na luz, ora, intercede, se importa, liga, como é que está, como eu posso ajudar. Tem gente que não pode passar a noite lá, mas está ajudando de outra maneira. Fui visitá-lo essa semana, quando eu chego lá, pensei que eu poderia acessar o hospital com tranquilidade, pela credencial de pastor e capelão escolar, mas o hospital não deixou, o horário de visitas era outro. Aí eu pedi para a irmã Laura descer, e ali mesmo na recepção do hospital, eu tive mais informações do quadro clínico do irmão Pedro, e oramos juntos ali, choramos juntos ali, mas também celebramos a vida juntos ali, porque nos importamos. Quando você chega aqui na Nova Vida e vê nesse banner que nós temos aqui na fachada da igreja, feitos para amar, eu já disse isso aqui, eu vou repetir quantas vezes for necessária. Isso não é uma frase de efeito, marqueteira. Isso é aquilo que eu acredito que uma igreja deve ser, feita para amar. E nós estamos caminhando, irmãos, para que essa igreja seja identificada assim. Assim. Porque nós queremos amar muito. Amar muito. Não importa se nós vamos fazer pouco. O que importa é que nós vamos colocar muito amor nesse pouco que nós estamos fazendo. Porque quando a gente coloca muito amor naquilo que nós estamos fazendo, o pouco se transforma em muito. É mais ou menos, voltando ao exemplo do quarto de madrugada, você esbarra nas coisas, mas quando você acende uma lâmpada pequenininha, ilumina o quarto todo. Quando você acessa a graça de Deus, mesmo que seja uma fagulha da graça de Deus, essa fagulha pode iluminar a sua vida inteira, a sua família toda, a sua empresa inteira. Os irmãos estão percebendo a beleza que é viver na luz? Tem os riscos? Tem os riscos. Mas existe muita beleza no meio disso tudo. Nós estamos orando pela cura do irmão Pedro. Mas enquanto a cura não vem, nós estamos arregaçando as mangas e dobrando os joelhos para fazer a nossa parte. Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Deus ilumina e fala, olha, tá aí, ó, resolva, você pode fazer isso. Resolva. Então essa é uma informação muito importante, esse é um ensinamento muito importante para nós. E eu peço também que os irmãos continuem orando pelo irmão Pedro e pela irmã Laura. Mas vamos seguir mais um pouquinho? Vamos lá. Eu quero conversar com os irmãos agora sobre as trevas, porque o texto fala de trevas. E eu queria então pedir a sua ajuda para você abrir a sua Bíblia aí em João 3:19. João 3:19. Nós vamos ler do 19 até o 21. João 3:19. Diz assim a palavra do Senhor. Este é o julgamento. Olha só que interessante, como é que Jesus começa o texto. Este é o julgamento. Para quem gosta de Apocalipse aí, segue a dica. Nada de coisas hollywoodianas. Vamos ler a Bíblia. Este é o julgamento. 2 pontos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente
que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Que a verdade que nós temos, ela não pode ser apenas comentada, dita, ela tem que ser praticada. Praticada. Então, quando uma pessoa vê a fachada aqui da igreja e lê feitos para amar, chegando aqui, participando dos nossos encontros, nossos cultos, elas precisam perceber que aqui tem muito amor. Aqui tem a prática da verdade. E quando eu falo muito amor, eu não estou dizendo bater nas costas, dar aquele sorrisinho amarelo. Eu estou dizendo, às vezes, talvez, amar muito significa apontar a prática pecaminosa que o seu irmão está vivendo. Dizer para ele a verdade, porque quem está na luz não se contenta com a mentira, só se contenta com a verdade. Às vezes a Ilane me pergunta assim, quando a gente vai sair para alguma festa: amor, o cabelo tá legal, o vestido tá bacana e tal. Aí eu falo: tá ótimo, amor. Amor, é sério. Não fale só para me agradar. Aí depois de uns anos de casamento eu aprendi essa lição. Então, quando eu vejo que alguma coisa está meio estranha, ou não está nos conformes, agora eu falo. Atrasa o evento depois. Ela fica às vezes triste, fica. Mas a verdade vence. Mas a verdade vence. E agora eu digo para ela o seguinte: eu não vou andar com a mulher desajeitada não. Você pode ter certeza, se tiver mais ou menos eu vou falar. A verdade. O problema é que às vezes nós não sabemos como falar a verdade. Nós chegamos de voadora. E aí a pessoa não consegue receber amor, ela só consegue receber crítica. Crítica com amor é construtivo, irmãos. Crítica sem amor é destrutivo. Destrutivo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Muito claro. Quando Jesus está dizendo aqui em João 3:19, que os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque é muito mais fácil a gente fazer as coisas escondidas, as coisas erradas, né, escondidas, do que as coisas certas na luz. É muito mais fácil. É muito mais atrativo. Quem é que confessa pecados na luz? Só confessa pecado quando a luz incomoda. Mas quando está na luz, esconde pecado. Não é assim que a gente faz? Às vezes a mensagem está fazendo sentido para você, você até concorda, isso aí é para mim, tá, mas você olha para o lado e evita de balançar muito a cabeça, para ninguém achar que você tem problema no negócio. Porque a luz incomoda, e que bom que incomoda. O problema é que é possível você estar sendo incomodado pela luz e não se render à luz. Se você não se render a essa luz, que está revelando quem você é de verdade, quais são as suas obras, você vai ter uma vida virtual, falsa. Quando alguém quiser tocar em você, não vai conseguir, vai atravessar você. Por quê? Porque você não se revela, você não se mostra quem você é. Você quer agradar todo mundo, quer ser politicamente correto, não se posiciona. Na hora de tomar decisão você se esquiva. Você só está no meio da galera quando está todo mundo concordando com tudo. Você tem medo de falar, tem medo de se posicionar. A luz está te incomodando, mas você não se rende à luz. Então você está vivendo uma vida falsa, hipócrita, teatral. Você está amando mais as trevas. Então não adianta você concordar com o irmãozinho aqui, entrar no carro e comentar com a sua esposa o contrário. Não adianta. Não adianta. Esse papinho paralelo não funciona. E tem crianças ouvindo isso ainda para piorar a situação.
Que o pai é sensacional quando está entre os irmãos, entre os amigos, entre os colegas, entre os familiares, mas quando entra no carro, quando chega em casa, começa a fofocaiada da família, a fofocaiada da igreja. A luz incomoda, mas ele não se rende. Tem uma vida dupla. Está amando mais as trevas do que a luz. E aí Jesus explica, sabe por que essa turma gosta de amar as trevas? Porque eles têm medo de ser revelados. De serem revelados. Eles têm medo que as pessoas descubram quem eles são de verdade. De verdade. E aqui, irmãos, eu tenho algo assim que me mexe muito comigo quando eu falo sobre isso. Eu passei um bom tempo da minha vida sendo politicamente correto, querendo agradar todo mundo. Esse estereótipo religioso, né? Eu passei um bom tempo da minha vida assim. Mas graças a Deus por Elaine. Graças a Deus por Elaine, minha esposa. Porque quando ela percebia esse caminhar do Adrian para o politicamente correto, ficar de boa com todo mundo, chegava em casa, a gente tinha uma DR. Sabe o que é DR? Discutir a relação. A gente tinha uma DR e ela me confrontava. E ela dizia assim: você precisa se posicionar. Não dá para agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Você precisa se posicionar. Para com isso. Para com isso. Graças a Deus por Elaine. Porque eu era incomodado pela luz, mas não me rendia à luz. E a Elaine ficava lá. Hoje não tenho mais dificuldade de me posicionar, de dizer qual que é a minha opinião, qual que é o meu posicionamento sobre um tema. Mas eu batalhei muito para chegar até aqui. Estou liberto. Estou liberto. E eu quero concluir a nossa reflexão lendo mais um texto de Mateus agora. Mateus 5, de 14 a 16. Mateus 5, de 14 a 16. Diz assim o texto: vocês são a luz do mundo. Palavras de Jesus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo no versículo 14 que antes de fazer alguma coisa, nós precisamos ser. Grava isso no seu coração. Versículo 14: vocês são a luz do mundo. Versículo 16: agora sim, brilhe a luz de vocês para que todos possam ver as boas obras de vocês. Às vezes a gente tenta fazer, sem se preocupar em ser. E religião é mestre para fazer isso com a gente. Fazer, estar no culto, cumprir as regras. Aí vem a luz e diz o seguinte: ei, eu estou revelando aqui quem você é de verdade. Isso que você está fazendo, está sendo feito nas trevas, na escuridão. Ninguém está glorificando a Deus com o que você está fazendo. Isso é vida dupla. Você precisa ser primeiro. É por isso, irmãos, que existem pais e pais. Eu aprendi que para ser pai, você precisa ser pai antes mesmo de pegar o seu filho no colo. Para você ser pai,
Você precisa amar o seu filho antes mesmo de conhecê-lo. E essa lição para mim foi super valiosa. Porque eu conheci um casal que tinha essa dinâmica de vida, de amor. E o sonho desse casal era assim, ter um filho, pelo menos um. E eu lembro que ele colocava a mão no ventre da esposa e dizia o seguinte: filho, eu nem te conheço ainda. Você nem existe ainda, mas eu te amo. Isso me lembrou do amor de Deus para nós. Porque antes mesmo de você nascer, Deus já amou você e morreu por você na cruz. Para ser pai de verdade, tem que amar antes. Tem que amar antes. Então, antes de fazer alguma coisa para o seu filho, seja alguma coisa para ele. Seja. Postei hoje nas redes sociais para homenagear o meu pai. Esse aqui é o seu José. O seu José é o meu exemplo de fé. Obrigado, papai. Referência. Exemplo. Exemplo. Referência. Exemplo. Porque graças a Deus o meu pai se preocupou em ser para depois fazer. E eu espero que essa seja a sua preocupação também. Que você deseje ser primeiro antes de fazer alguma coisa. Existem colos e colos, não é assim? Colos e colos. Estava eu um dia, peguei o Moisés no colo, o Moisés da Eric e do André. Aí de repente ele começou a chorar. E aí eu fiz um monte de coisas para acalmar o Moisés. A mãe chegou, pegou ele no colo, foi para a cozinha, pegou no colo com uma mão, o Moisés ficou quieto. Tem colos e colos. Eu não sou mãe do Moisés, eu não sou pai do Moisés. Ele sabe disso. Eu esbarrei nele, mas a mãe tocou nele. Por isso consegui acalmar o coração do menino. Que Deus nos dê essa graça, irmãos, de sermos grandes tocadores de amor. Quando as pessoas se sentirem tocadas por nós, que elas se sintam amadas por Deus, que elas se sintam conectadas com Deus, como João nos ensinou hoje pela manhã. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui. Esse tempo, Pai, de reflexão na Tua Palavra, onde nós aprendemos como é importante viver na luz. Como é importante tocar no próximo e não esbarrar nele. Que o Senhor, Pai, ministre essa verdade nos nossos corações essa manhã, de uma maneira muito especial. Que os pais aqui presentes consigam tocar os seus filhos. Que os filhos aqui presentes consigam tocar os seus pais. Que as nossas famílias, Pai Santo, sejam famílias de toque de amor, toque de graça. Nós não queremos mais, Pai Santo, gastar o restante da nossa vida esbarrando nas pessoas. Nós queremos investir esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, tocando nelas, transformando a vida das pessoas que estão tocando na gente, que a gente está tocando nelas. Nós queremos viver na luz, Pai Santo, e nós não queremos que isso seja apenas um discurso. Nós queremos viver na luz. Nós não queremos mais esbarrar no nosso irmão. Nós queremos tocar nele. Nos dê essa graça. A graça de tocar e transformar o nosso semelhante. Ilumine a nossa vida, Pai Santo, o nosso caminho. Ilumine os casamentos da nova vida. Ilumine as famílias da nova vida. Ilumine os nossos relacionamentos. Nos ajude, Pai. Nos ajude a enxergar o outro. Nos ajude a ver o que o Senhor está vendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.